Olha, hoje o doutor Leandro Teles está com a gente. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bom? Muito bem, você? Tudo bem. Vamos falar sobre o coma, gente, mitos e verdades do coma. E é legal a gente falar disso, porque as pessoas muitas vezes têm uma ideia tão errada, né? Verdade. Dessa situação, né? Existe muito mito. E até culpa um pouco do jeito meio romanceado, às vezes que o cinema aborda. É verdade. Teve até um trabalho, você falou agora sobre isso, de neurologia, que avaliaram os últimos 30 filmes que abordaram o tema coma. 28 tinham erros graves, Olha isso. sabe, com despertares milagrosos ou com condutas médicas bizarras. Então, de 30 filmes, 28 com graves erros de consultoria neurológica médica, né? Agora, isso é terrível, porque depois, quando, infelizmente, as pessoas podem passar por esse momento, falam, ué, mas por que o meu parente, meu amigo, não está nessa mesma situação que eu vi no filme? Na Acho que tá novela, no sempre pior, filme. né? Então tem que tomar cuidado, a gente tem que ter uma visão racional com relação ao coma, por isso trouxemos esse tema, que é um tema Legal, absolutamente importante e curioso. Vamos começar com os mitos e verdades, que aí a gente já vai entendendo tudo rapidinho, ó. Vamos ver o primeiro deles? O coma é um tipo de sono mais profundo. Não concordo com essa frase, né? considero mito. O coma é um estado de inconsciência. O paciente ele perde a ciência de si e do meio. Ele está geralmente quase sempre de olho fechado e esse estado ele não é reversível. Ou seja, se eu for lá, chacoalhar, o paciente não acorda. O sono é diferente. O sono é um estado fisiológico. O coma é doença, patológico, é um quadro grave. No sono, o quadro é reversível, no coma não. O sono, ele tem estrutura, arquitetura, né? O sono tem as suas fases, liberação de hormônio. O cérebro, ele funciona bem durante o sono. Aquilo é funcional. No coma, não. No coma, o estado é patológico, o cérebro funciona mal e o organismo funciona mal. Mas no coma, o cérebro, ele funciona de que jeito? Porque, quer dizer, a pessoa continua viva Eu falo viva, gente, porque morte cerebral é outra história. Exatamente. Então, as áreas todas do cérebro estão vivas. Na verdade, quando você está em coma, a área que mantém você vigio acordado ou você oscilando entre acordado e dormindo, que é normal, ela para de funcionar. O cérebro entra num sistema um pouco stand-by. Ele faz o básico. Então, por isso que a pessoa não está morta. Mas a pessoa não consegue reagir. Então, ela se mexe pouco, ela não percebe o ambiente ao seu redor, ela não abre os olhos. Então, é uma situação grave e ela é insustentável. A não ser que você tenha, lógico, médicos ajudando na respiração, na proteção de via aérea. Então, é um quadro dramático, grave, que tem que ser abordado na urgência, na emergência. Mas o cérebro ele não para completamente, mas ele se reduz ao mínimo de atividade. Agora, o coma também não é tudo ou nada, Kátia. Ele é um espectro. Existem comas piores, mais profundos, e comas mais superficiais. Então, existe um degradê. Então, depende também de qual estágio o paciente está. Não é um tipo só de coma, Não né? é um tipo só e nem uma causa só. Vamos ver mais uma? Uma pessoa em coma tem sempre graves lesões cerebrais. Isso é mito. Na verdade, a gente tem dois tipos de pacientes em coma. Aquele com lesões cerebrais, então o cara teve um AVC, ficou sem oxigênio, ou ele teve um traumatismo craniano, ou um tumor. Então existe coma por lesão cerebral, que pode ser múltipla, em várias regiões, ou até uma localizada bem em cima da área, no tronco, que mantém a pessoa acordada. Então a pessoa pode ter ou uma lesão ou várias. Agora, existem pessoas que entram em coma sem lesão nenhuma. Por exemplo, a glicose no sangue cai, hipoglicemia, ou sobe a níveis muito altos, entra em coma. A tireoide, ela tem uma grave disfunção, hipotireoidismo grave, pode levar ao coma. Pode levar. Intoxicações, coma alcoólico, coma por drogas, ou até por remédio de dormir que a pessoa toma excessivamente para querer se suicidar ou não, coma por intoxicação. Se o rim para de funcionar, o paciente pode entrar em coma. Mas então são tantas causas, né? Insuficiência hepática. Então o coma ele pode ser por problemas clínicos e o cérebro ele fica sem lesão. Mas se você não reverter logo, com o tempo ele pode se lesionar. Então você tem comas por causas de lesão cerebral. Esses são mais graves, o risco de sequela é maior. E tem comas de causa clínica, que vão se tornar graves se a causa não for revertida. Por isso que é bom a gente falar sobre esse tema, porque deu para perceber quão complexo é, né? Isso, o coma não é uma doença, ele é um sintoma. Então é importante olhar o que tem embaixo do iceberg. O que causou esse coma, que é a doença, Exatamente. né? Vamos ver mais um? Bora. Pessoas em coma escutam o que ocorre ao seu redor. Essa é a pergunta mais feita na internet Então. quando eu lancei nossa pauta, né? Mas e escuta ou não escuta? Então, de modo geral, Kátia, não escuta. Então, isso é um mito, porque a própria definição de coma é a pessoa não ter ciência de si e do meio. Então, a pessoa pode até levar o som até o cérebro, mas ela não consegue processar a informação, ou se processa, muito difícil ela lembrar.
Agora, Kátia, tem casos peculiares. Por exemplo, o paciente está saindo do coma, ou o paciente está oscilando o nível de consciência. Ele pode, para um leigo, parecer que está em coma, mas na verdade ele está sensível a algum estímulo. Por isso que as pessoas me perguntam, devo falar ou não? A resposta é, fale. Se você não falar, Kátia, é certeza que a pessoa não ouviu. Sim. Se você falar, ela pode ouvir, lembrar ou não. Então, na dúvida, é melhor você falar. Até porque falar com pessoas em coma não faz bem só para o paciente em coma. Faz bem para quem está falando pessoa, também. Né? Então, essa hora traz emoção. Se o médico autorizar, porque às vezes o paciente está isolado, mas se o paciente puder tocar, toque. Converse, fale sobre os seus sentimentos. Pode ser que alguns pacientes que estejam oscilando ou que estejam superficializando o coma, eles possam lembrar do que você falou. Daí faz sentido, porque aí a gente lembra de alguns casos e que a gente conhece muita gente que fala, ah não, eu estava em coma e ouvi. Fulano falou isso, isso, isso. E fulano fala, é verdade, falei. Isso. Foi nessa oscilação, exatamente, né? Ou na superficialização. Então, de modo geral, o paciente categoricamente, cientificamente em coma, tende a não escutar ou não processar e não lembrar. Mas como é uma coisa degradê, espectral, na saída do coma ou em casos onde a pessoa acorda e dorme, mesmo que não abra o olho, você pode ter fenômenos de lembrança de coisas que foram ditas. Vamos ver mais um, mito ou verdade? Vamos. A pessoa que retorna de um coma tem ideia tempo que se passou desde o início do quadro. Volto já. Será que tem essa noção de ideia, de tempo? Não. Voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos ver, olha, se é um mito ou verdade. A pessoa que retorna de um coma tem ideia do tempo que passou desde o início do quadro. Mito, né? Na verdade, a pessoa não tem ideia, porque o que dá ideia de passagem de tempo, Kátia, é a fixação de memórias. Então, como a pessoa não está fixando memórias na linha consciente, ela não tem ideia. Então, quando ela volta, ela tem ideia daquela fase intermediária. Então, ela pode ter flashes, pode ter pensamentos meio confusos, mas ela não sabe se ela ficou um dia, um mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes, ela até se surpreende com a aparência que se alterou das pessoas que a cerca, porque para ela pode ser que o tempo tenha parado no início do coma e voltado, porque não fixou memórias de forma consciente. Nos filmes, e você diz que de 30 a 28 estão todos errados, a gente às vezes vê que a pessoa acorda e para ela é como se ela tivesse dormido, como a gente deitou ontem à noite e acordou hoje cedo. Existe a muito... maioria isso? Não. Existe muito erro ali, né? Primeiro que essa coisa de despertar milagroso, a pessoa está super grave durante meses, ou o médico que se aproxima com uma máquina, aí o paciente acorda. Os erros mais comuns são, eles acompanham o paciente em coma por muito tempo e ele não perde musculatura, sendo que na vida real a imobilidade leva uma perda de massa muscular. Tem filmes que o paciente continua bronzeado, a pele continua bronzeada, sendo que isso é impossível, né? Passado algumas semanas, o paciente fica bem claro, pálido. Então, esses erros são muito comuns e não se traduzem a algo real. Quem tem pacientes em coma, já acompanhou familiares e amigos em coma, sabe que a vida real é muito mais complicada, né? Vamos ver mais um? Bora. Colocar alguém em coma pode ser útil em alguns casos. É o tal do coma induzido? Isso, verdade. Esse tema é um termo polêmico, coma induzido. Na verdade é uma sedação. O paciente, ele não desperta, ele fica inconsciente. Isso pode ser útil, sim. Em momentos onde você tem que ter tempo para a doença passar. Então, quando o paciente está acordado, o metabolismo cerebral, ele é maior. Então, isso pode levar mais inchaço, mais perda. Então, às vezes o paciente volta de uma parada, o médico opta por algumas horas ou poucos dias, mantendo sedado, tranquilo, ou tratando alguma infecção. Então, em casos selecionados, o médico pode manter o paciente em coma. Isso pode ser benéfico. É como poupar um pouco de energia e evitar que o paciente se mexa ou que dificulte o tratamento. Tem casos também que o médico opta por acordar o paciente um pouquinho por dia. Ele faz um despertar diário, só para o paciente voltar e ele ser examinado e tal, e depois volta a adormecer. Então isso é caso a caso. Mas existe essa entidade, entre aspas, coma induzido, ou situações em que o médico opta por deixar o paciente inconsciente por um tempo. É como se o corpo, quando a gente está nesse coma, hipoteticamente dizendo, induzido, ele consegue se virar mais para aquilo que ele tem que dar energia para curar e não gasta energia com o resto? Exatamente. A analogia que você fez é perfeita. Poupa gasto energético. Além disso, você pode evitar problemas de reperfusão, levar muito sangue, levar mais toxinas para o cérebro. Você pode diminuir a inflamação. Às vezes o cérebro está inchado, igual o nosso joelho fica inchado. Isso demora algum tempo. Então o médico sabe que o paciente ficar acordado talvez não ajude muito. E deixa ele até ansioso, às vezes fica ansioso, às vezes está com tubo e tal. Então o médico ele pode optar em alguns momentos por manter o paciente sedado ou, entre aspas, em coma induzido. Vamos ver mais um.
Independente da causa do coma, o paciente apresenta grandes riscos à saúde nesse estado. Isso é verdade. O prognóstico do coma depende da lesão, então a causa é muito importante, a idade, se o paciente é idoso ou não, o tempo que ele ficou em coma. Agora, independente da causa, Kátia, o paciente em coma ele está desprotegido. Então ele tem risco de ter trombose, porque ele não se mexe, ele perde muita musculatura, ele às vezes está entubado com o tubo dentro da boca ou na traqueostomia, dá risco de infecção pulmonar, quase sempre está na UTI, onde tem bactérias perigosas. Então é um estado sempre crítico, Delicado, sempre ameaçador, sempre delicado, independente da causa. Os riscos são múltiplos e o paciente tem que estar sempre cercado de uma excelente equipe médica. Bom, volto. E a gente vai falar mais sobre como dá tempo de você fazer as suas perguntas para o doutor Leandro Teles responder também. Voltando com o doutor Leandro Teles, vamos ver mais um? Vamos lá. Vamos ver o próximo qual é. Existem medicamentos que tiram o paciente do coma. Isso é mito. Nem medicamento, nem máquinas. Na verdade, para tirar o paciente do coma, você precisa reverter a situação doença, né? que levou ele ao coma. Então, o coma é a via final de várias opções. Então, o médico tem que reverter e, às vezes, demanda tempo. Às vezes, isso é possível, às vezes, não é possível. Então, existem casos mais dramáticos e menos dramáticos. Infelizmente, muitos evoluem com sequelas graves e alguns até para óbito. Mas pode ser que a pessoa passe o resto da sua vida em coma? Por exemplo, Schumacher tá em coma há quanto tempo? Então, o dado do Schumacher, a gente não tem muitos dados Mas faz real. muitos anos, mas, né? às vezes, o paciente, Kátia, ele sai do coma, quer dizer, ele abre o olho, passa a acordar e dormir, mas ele não tem muita condição cognitiva, É intelectual. como se tivesse perdido massa cerebral? Exatamente. Esses casos a gente chama de estado vegetativo persistente. Esse vegetativo não é o que o pessoal fala vegetal, virou uma planta, não. Vegetativo é porque o paciente só consegue manter as funções vegetativas que são autonômicas. Ele controla a pressão, a frequência cardíaca, mas ele não consegue conversar, bater papo, andar. Então, alguns pacientes muito graves, que tiveram lesões cerebrais graves, eles podem evoluir do coma para um quadro que é quase igual ao coma. A diferença é que ele abre o olho, que ele dorme e acorda. Mas isso não quer dizer que a pessoa está voltando do coma, vamos dizer Não, assim, às vezes não, até né? pior, ele sai numa situação pior. Existem outros quadros, que é o minimamente consciente, onde ele pode falar sim ou não, apertar a mão, mas não faz muita coisa. Níveis variados de sequela. Agora, tem sim comas meio crônicos, pacientes que ficam em coma durante meses e até anos com os olhos fechados. Então, todas essas alternativas são possíveis, Tudo isso pode dependendo da acontecer. gravidade e se há ou não lesão cerebral. Vamos ver mais um? Coma profundo é diferente de morte cerebral. Isso é verdade, ainda bem que é, porque você fez, Eu falei agora você fez há essa pouco, né? afirmação categórica e correta. Morte cerebral exige que o paciente esteja em coma profundo, não responda a nada, mas exige mais que isso. Exige que tenha uma causa bem definida e catastrófica e irreversível. Existem 2 exames feitos por médicos que comprovem nenhuma atividade cerebral. Pode ter alguns reflexos medulares e tal, mas não pode ter nenhuma atividade cerebral. E exige exames, né, que mostrem que não há fluxo cerebral ou que não há onda cerebral. Então existe um protocolo que define que o paciente está em morte cerebral. Morte cerebral significa o quadro é irreversível, esse paciente está morto. Mesmo que o coração esteja batendo, mesmo que ele pareça quentinho, que a pele esteja boa, e ali tem uma janela para você poder, eventualmente, retirar órgãos e fazer a doação. Então é um quadro irreversível, onde existem critérios que têm que ser preenchidos. Tá? O paciente de morte cefálica, se não doar os órgãos, ele em dias, horas, a poucos dias, morrendo, né? acaba morrendo, porque o cérebro ele perde o controle dos órgãos e o paciente evolui com insuficiência múltipla de órgãos. Mas existe uma janela entre a morte cerebral e a morte do corpo. E, eventualmente, se o paciente for doador, pode ser útil para alguém neste momento. E olha, gente, vou te falar uma coisa. A gente nunca pensa que vai passar por um momento como esse, com algum familiar da gente. Então é bom que a gente comece a falar na família da gente sobre esses assuntos, porque a gente espera que não aconteça nem com você, nem com ninguém aí da sua família. Mas caso aconteça, de você falar da sua vontade, se assim for, de você ser doador de órgãos. A gente vê que existe uma fila tão grande de pessoas aguardando a doação de um órgão e, às vezes, isso não é possível porque simplesmente a gente não faz um comentário com a família. Exatamente. Né, doutor Leandro? Tem gente que evita e fala, nossa, eu não vou falar disso. É importante Que atrai, comunicar né? o que deve ser feito caso eu evolua com uma doença grave. Até porque, às vezes, isso acontece de um Da noite segundo pro para o dia. outro. Um acidente, por exemplo. Exatamente. E, às vezes, a sua vontade não é obedecida simplesmente porque você não falou, não comunicou. É Né? verdade. Vamos para as perguntas? Tem muita dúvida. Elizabeth, o esposo da minha vizinha errou a dose de aplicação da insulina e entrou em coma por cerca de 2 dias.
O médico diz que ele deu muita sorte, que o atendimento foi muito rápido. Hoje ele leva a vida normal e sem nenhuma sequela. Isso é possível? É possível, é muito possível. Aquilo que a gente falou, o coma às vezes não traz lesão cerebral. Esse paciente errou a dose da insulina, imagino eu que tenha tomado a mais do que devia, aí a glicemia caiu. Isso é o beabá da medicina. O paciente chegou em coma, uma das primeiras coisas que você faz é sempre um destro, aquela picadinha no dedo, Pra medir, né? porque se tiver baixo, o médico rapidamente repõe a glicose, às vezes associa a uma vitamina, que é a vitamina B1, então ele vai lá e o paciente acorda. Então, a hipoglicemia pode simular AVC e pode causar o coma. E é uma das causas reversíveis. Ali ele realmente deu sorte de rapidamente ter atendimento e acabou evoluindo sem sequela. Não é tão frequente, infelizmente, esse tipo de caso, mas é tão bom, né? O paciente esteve à beira da morte e saiu sem sequelas. É um exemplo muito bom de uma causa reversível. Isso, gente, tem que prestar atenção na hora de aplicar remédios, não só insulina, né? Fazer a dosagem certa, não ter pressa no tempo correto de aplicação determinado pelo médico. Exatamente. Né? O erro na dose de remédio pode levar ao coma. Pode, por insuficiência renal, hepática, por intoxicação, como os remédios para dormir, e aqui na glicemia também. Interessante notar que a glicemia muito alta também pode levar ao coma. Então aquelas glicemias acima de 600, 700, principalmente quem tem diabetes tipo 1, que pega pessoas mais jovens. Às vezes o diagnóstico é feito num momento de sonolência, até coma, por estado de cetoacidose. Você sabe que tinha uma amiga minha que descobriu que a filha era diabética numa situação dessa. Ela teve Tava problema... na escola, a filha entrou em coma, a escola ligou e ela correu para o hospital e souberam que a menina era diabética. Graças a Deus não deu nada. Mas podia virar óbito também, né? Podia virar óbito. O diagnóstico tem que ser rápido e quando feito perfeitamente, o cérebro mantém a estrutura. Ele só desligou, ele só ficou em stand-by. Mas se demorar muito, começa a ter problema irreversível. Volto que tem mais um tantão de perguntas. Voltando com o doutor Leandro Teles, a Clara contou uma história, ó. Meu primo sofreu um acidente de moto e ficou 2 meses em coma na UTI, porém não precisou de cirurgia. Depois de 2 meses, ele apenas abriu os olhos e movimentava um pouco o pescoço. O médico disse que ele se tornou um vegetal. O quadro se arrasta há mais de 6 anos sem grande melhora. Existe esperança? O que podemos fazer? É muito complicado a gente falar em prognóstico de pacientes que a gente não conhece. Mas ela descreveu um quadro de extrema gravidade, né? Então, olha, um jovem, acidente de moto, muito tempo de coma, 2 meses sem abrir o olho. Olha, imagina 8 semanas sem abrir o olho. Quando abriu o olho, essa questão também é importante, não precisou de cirurgia. Porque às vezes é um hematoma que o médico vai lá e reverte. Quando o médico não consegue operar, às vezes a lesão é aquela que a gente chama de LAD, lesão axonal. Essa é uma causa grave de coma, né? Então parece uma coisa boa, mas pra gente que está acostumado com esse tipo de paciente, é uma coisa que não é boa você não ter operado, porque mostra que não era uma lesão única que ocupava o espaço. Não tinha como você reverter através da operação, Isso, né? o médico ele teve que esperar e cuidar do paciente. E aí ele acordou. Só que ele acordou, ele só abre os olhos, então saiu do coma e só mexe o pescoço. E em 6 anos não houve grande melhora. Então esse quadro, apesar de a gente não conhecer, denota um quadro de deve ter tido lesão difusa, talvez axonal, acidente de moto grave, em 6 anos, eu acho que a chance de ele ter uma sequela grave é muito grande. Falar se tem jeito ou não, acho que só quem está acompanhando o caso, sempre alguma melhora pode existir, mas é um caso de extrema gravidade, como a gente viu em algumas pessoas famosas. É verdade. Quando você falou do Schumacher, teve o próprio Shaolin, acidentes graves e depois o estado neurológico de gravidade muito intensa. Já a gente teve outros casos, que nem do Gerson Brenner também, né? Sim. Ele teve um comprometimento em algumas áreas do cérebro, teve um comprometimento, mas as outras não. E ele se recuperou em algum grau. O próprio cantor também do LS Jack teve um tempo de coma, depois se recupera super bem. Tá ótimo. Então, neurologia tem isso, existe recuperação, mas cada caso é um caso. É único, né? A gente acabou de ver um caso super bom da insulina, né? E esse é um quadro de extrema gravidade, onde o mesmo coma foi por outra causa, né? E aí talvez não tão reversível. Aquilo que o doutor Leandro começou dizendo aqui, não é o coma que tem que ser analisado, é o que causou e a gravidade dessa doença que causou o coma que a gente tem que ver, Exatamente. né? Vamos ver mais um? Renata, minha tia teve uma parada cardíaca e entrou em coma. Os médicos resolveram resfriar o corpo dela e mantê-la em coma induzido por 2 semanas. Ela sobreviveu e hoje tem alguns problemas de fala e de memória. Ela ainda pode melhorar? O evento ocorreu há cerca de 3 meses. Muitas das perguntas são relacionadas a prognóstico. Aqui é um caso diferente, intermediário, né? Verdade. Entre o primeiro e o segundo. Ela teve uma parada cardíaca. Parada cardíaca, o cérebro ficou sem oxigênio. Então, mesmo que alguém tenha massageado, a massagem ela garante mais ou menos 1/3
do fluxo que precisa, dá uma segurada. E é comum, quando o paciente não acorda depois de uma reanimação, que o médico às vezes opta por fazer esse coma induzido, essa sedação. E aqui optaram até por uma outra coisa, que é resfriar o paciente. Isso pode ser feito. Em paradas cardíacas extra-hospitalares, você pega o paciente que tem que estar a 36 graus, a gente abaixa para 32, 33 graus. Quando você gela o paciente, você diminui a lesão, a inflamação. É igual pôr gelo e às vezes num machucado, num inchaço. Então, isso pode ser feito por 12, às vezes 24 horas, mas é só em pacientes selecionados. Porque também isso não é fácil, né? Então, no caso deu certo. O médico cuidou do paciente, resfriou, manteve em coma induzido e ela depois teve algumas sequelas em áreas que são mais sensíveis. Por exemplo, a memória, às vezes ela pode ficar um pouco esquecida, probleminha de fala, mas pelo que eu entendi, ela recuperou o resto. Agora, ela fez uma pergunta final que é interessante. 3 meses, pode melhorar ainda? Pode. Em neurologia, 3 meses é muito pouco. Né? Então, em 3 meses tem que fazer fisioterapia, fono. Então, esse caso ainda é muito cedo para dar prognóstico. Quer dizer, tem que investir bastante, que ele pode se recuperar. Pode ser que daqui 1 ano, 6 meses, ela esteja melhor. O cérebro precisa de um tempo para se readaptar também a essa nova realidade? Ele precisa, porque muitos neurônios morrem, mas alguns não morrem, só desligam. Então, de repente, você tem um remanejamento de funções. Alguns voltam a funcionar, outros fazem funções duplas, e esse tipo de paciente pode melhorar. Aqui é um caso intermediário. Muito bem escolhido aí os casos, ficou bem ilustrativo. Né? Agora, gente, nada, mas nada, consegue tirar a grande oportunidade de você sempre perguntar com um médico que está fazendo atendimento nesse momento, por exemplo, no caso do coma de hoje, como a gente está falando, desse paciente, pode ser um parente seu, um amigo seu, pergunta para o médico. Exatamente. Fala, doutor, qual é o caso? O que pode acontecer? O que você acha? Tira suas dúvidas. Tem gente que tem vergonha disso, né, doutor? Mas é errado. E aí fica ouvindo, às vezes, aquilo lá. Eu conheci um caso, a pauta de hoje para mostrar que nenhum caso é igual ao outro. Cada um tem uma evolução. Né? Nesta hora, marca uma reunião com a família, com o médico, com o plantonista, para entender qual é o prognóstico, qual que é o caminho, quais são as chances. Olha, e fora aí essa história do coma de uma maneira geral, vá sempre ao médico, não se automedique. Você vê a história da insulina que a gente mostrou há pouco. Então, se mesmo um remédio prescrito pelo médico for dosado de uma forma errada, a diferença do remédio para o veneno é só a dosagem. Verdade. O que te salva te mata. Não é? É a prevenção. O melhor como é aquele que não aconteceu. Então, verdade, cuidado preventivo e controle das doenças que você sabe que tem. Falando em prevenção, ó, antes que eu me esqueça, isso é importante, técnicas, hábitos e dicas para afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Gente, isso aqui é tão fácil, é um livro tão gostoso de ler. Adorei seu livro. Obrigado, cara. E sabe por quê, gente? Porque fala do quanto que a memória é importante, mas do quanto que a gente, assim como a gente faz musculação, trabalho muscular no corpo todo, a gente tem que treinar o cérebro, alimentar esse cérebro sempre, estimulá-lo. Sem dúvida. Muito antes de começar sintomas relacionados à memória. Então, no livro a gente aborda a questão de hábitos preventivos e que pode melhorar a memória, a concentração e o desempenho cognitivo e emocional para pessoas que não têm nada, de qualquer idade. Então, a ideia foi uma linguagem bem acessível e bem fácil. Bem fácil. Onde você encontra o livro? Nas principais livrarias. Hoje em dia tem tanta livraria que você consegue pedir os livros pela internet. Aproveite com uma leitura gostosa. Para conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Leandro Teles e outras pautas também, leandroteles.com.br, no Facebook. Facebook é uma fanpage, neurologista Leandro Teles, e no Instagram, Neuro Leandro Teles. Tem as fotinhos e tudo mais. Um beijo, obrigada. Obrigada por vocês terem ido ontem, viu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo, pelo carinho de sempre.